53, um dos versículos que mais me chama a atenção é o 10, que diz assim: Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. Isso só me lembra que o sacrifício de Jesus foi válido, foi perfeito, e que agora nós podemos desfrutar de uma vida maravilhosa, próspera na presença de Deus, com o Espírito Santo ao nosso lado. Amém? Suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado a multidão de filhos apaixonados, clamando venha ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração incendiado a multidão de filhos apaixonados, clamando venha ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. És a porta para a vida eterna. És o caminho aonde vou. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado a multidão de filhos apaixonados, clamando venha ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como um de quem escondeu o rosto, ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou, moeu fazer ele enfermar. Levou pecados de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz numa terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz numa terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz numa terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará.
alegria poder estar aqui com vocês e vamos juntos adorar o Senhor nessa canção. Entregue aí o seu coração, o seu louvor, a sua adoração neste momento. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens,
apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Graça e paz, família. Espero que todos estejam bem. Mais um domingo que se passa e estamos aqui reunidos à distância, cada um na sua casa. Mas o que nos conforta é saber que você está em segurança. Estamos cumprindo os decretos, as recomendações dos órgãos de saúde, mas como a gente tem dito aqui a cada domingo, não é só o cumprimento de um decreto ou de uma recomendação, é também uma contribuição nossa para que os números possam ser contidos e essa curva possa cair e a gente possa se alegrar com a recuperação aí e com a baixa, né, nos índices de ocupação dos leitos de UTI. A gente lamenta porque por mais um domingo aqui falando que essa semana foi a mais difícil e a gente tem repetido isso ao longo de alguns domingos, né? E essa semana é uma semana complicada. Passamos mais de 4.000 mortos durante um único dia. Isso alerta o nosso coração para o quanto o ser humano ele é finito, o quanto a nossa vida aqui ela é passageira, o quanto nós somos pó, o quanto nós somos frágeis. Isso também nos deixa contristados, nos deixa enlutados e novamente nós temos que relembrar a esperança do Evangelho, a esperança da salvação, a esperança de que nada disso daqui é o ponto final. Existe algo a mais, existe uma vida projetada em Cristo Jesus para todos aqueles que creem. Eu estou em Lucas, capítulo 23 e verso 38, que diz assim: E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondeu, porém, o outro e repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda assim temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos, Pai, te damos graça. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa iluminar o nosso coração à luz da Tua palavra, que a Tua verdade possa constranger, possa confrontar, possa confortar, que o derramar da Tua graça em verdade possa iluminar o nosso coração para tudo aquilo que provém do Senhor. Não permita que nenhuma mensagem humana tenha acesso ao nosso coração, mas apenas aquilo que provém do Senhor. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série de mensagens A Revelação da Cruz. Iniciamos, inclusive, semana passada, domingo de Páscoa. Foi bem propício para iniciarmos essa série de mensagens, a Revelação da Cruz, porque era Páscoa e também era ceia, então foi muito bacana a gente iniciar essa nova série de mensagens. Serão poucas mensagens, mas tenho certeza que Deus vai continuar nos desafiando. Foi assim na carta aos Romanos, e eu tenho certeza que Deus vai continuar nos desafiando aqui também, nessa nova série de mensagens, a Revelação da Cruz. O nosso desejo com essa série é percorrer a trajetória de Jesus
a trajetória sacrificial da cruz de Cristo e dali extrair verdades fundamentais para o Evangelho e para a nossa vida cristã. Então a gente vai percorrer aqui alguns relatos da crucificação de Jesus e extrair daí algumas revelações, algumas verdades que são fundamentais para a nossa caminhada cristã. Semana passada nós falamos sobre a entrega de Jesus voluntária. Pegamos ali o texto de João capítulo 10, quando Jesus diz, olha, minha vida ninguém tira de mim, mas eu mesmo a dou, eu mesmo a entrego. O que Jesus está falando é que não existia poderes na terra capazes de tirar a vida do Filho de Deus. Jesus estava dizendo que não existia força alguma conhecida capaz de tirar a vida do Filho de Deus. E que Jesus, portanto, não seria morto, que Jesus, portanto, não seria um mártir, mas sim que ele seria uma entrega. Entendemos também que a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, era conhecido antes da fundação do mundo. Jesus não foi o plano B, Jesus não foi o plano para compensar a queda do homem, para compensar o fracasso do homem. Muito pelo contrário, antes mesmo da palavra de Deus trazer tudo à existência, já havia um plano por Deus estabelecido de resgatar o homem. O Cordeiro de Deus já havia sido anunciado. O Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da experiência do homem, antes da criação do homem, Deus já havia um plano magnífico, um plano perfeito para nos redimir da nossa natureza pecaminosa. E no texto que estamos hoje, é o texto diretamente da crucificação de Jesus, e vai relatar aí a história desses dois malfeitores que foram crucificados junto a Jesus. E a gente percebe aqui nessas duas figuras, desses dois personagens, que muito nos representam ali. O malfeitor, o primeiro, ele se dirige a Jesus com um desejo de autopreservação. Ele diz a Jesus, olha, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele tem um desejo de autopreservação, ele tem um desejo de se preservar, o que é natural e até mesmo legítimo para alguém que está à beira da morte, para alguém que está numa situação terrível de crucificação. O problema é que não só esse malfeitor da cruz, mas principalmente nós, desenvolvemos uma relação com Jesus baseado em benefícios e em favorecimento. Esse ladrão, esse malfeitor, ele desenvolveu ali na cruz uma relação assim, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. E muitas vezes é essa mesma oração que fazemos quando dizemos ao Senhor que nós vamos crer se Ele mover alguma coisa em nosso favor. E aí passamos a desenvolver não uma relação de fé, não uma relação de companheirismo, não uma relação de amizade, não uma relação de amor. Passamos a desenvolver com Jesus uma relação de troca. Passamos a desenvolver com Jesus uma relação de benefício. Até onde o Senhor me beneficia, até onde o Senhor me torna favorável, aí eu creio que tu és o Filho de Deus. Aí sim eu vou crer que de fato o Senhor realizou. A fé desse malfeitor estava condicionada a uma ação de Jesus a seu respeito. Se tu és o Filho de Deus, é uma condicional. E nós também, muitas vezes, na nossa vida relacional com o Filho de Deus, nós desenvolvemos esse mesmo tipo de atitude. Nós passamos a crer mais ou menos à medida em que nós somos mais ou menos favorecidos. Quanto mais favorecidos, parece que mais nós nos relacionamos, mais nós amamos, mais nós falamos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando desfavorecidos, quando desprivilegiados,
quando vulneráveis, nós questionamos a Deus. Nós questionamos inclusive a bênção de Deus, dizendo por que alguns são mais e outros menos abençoados. Porque passamos a condicionar a nossa fé, a nossa rendição, o nosso prostrar-se diante do Filho de Deus aos benefícios que recebemos dele. E algo que não só na nossa vida espiritual, mas na nossa vida em geral, algo que não funciona, é um relacionamento baseado em benefícios. Ninguém deseja estar em um relacionamento em que alguma parte dessa relação está apenas porque deseja ser beneficiado. A gente não suportaria, por exemplo, ouvir do outro que está no nosso círculo de afeto, no nosso círculo de relacionamento, que ele só está nesse círculo porque recebe de nós algum benefício. E é exatamente assim que transportamos para o nosso relacionamento espiritual. Esse malfeitor da cruz talvez nos representa muito bem. Então, minha oração é para que a gente possa desenvolver com o Filho de Deus uma relação de amor, uma relação de rendição, de adoração, uma relação de alguém que já compreendeu que foi alcançado pela graça de Deus. Alguém que já compreendeu, inclusive, que foi amado por Deus. E que não precisa mais chamar a atenção de Deus para que Deus o ame. Não. Mas ser uma resposta de amor. A compreender que pelo quanto foi amado, agora precisa ter uma vida impulsionada a responder ao amor de Deus derramado sobre nós. Existe também um segundo malfeitor que também nos representa, ou que também pode nos representar. Ele questiona, ele repreende o primeiro malfeitor, dizendo, olha, você não teme, mesmo estando nessa mesma condenação. Este não teve pecado nenhum. Nós estamos aqui com justiça. Percebe que a maneira como o segundo se direciona é diferente. Porque ele tem uma consciência de que ele estava ali na cruz como um ato de justiça. Porque ele diz, inclusive, aí no verso 40, dizendo, respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda nessa situação temes a Deus? Verso 41. E nós, na verdade, com justiça, recebemos o que os nossos feitos mereciam. Os piores ladrões, os piores malfeitores, os piores criminosos é que eram crucificados. Existem dois tipos de crucificação. Uma crucificação para crimes hediondos e uma crucificação para crimes políticos. Jesus, por exemplo, foi crucificado com um argumento de uma crucificação política. Os malfeitores, provavelmente aqui, estão condenados por crimes hediondos. E esse malfeitor teve a sua consciência impactada para compreender que que não pesava contra Jesus acusação alguma. E não só que não pesava contra Jesus acusação alguma, mas que ele era merecedor de estar naquela situação de condenação. A nossa vida de arrependimento, de prostrar-se diante de Deus, de reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, passa diretamente por essas duas revelações da cruz. A primeira de que Cristo é o Cordeiro de Deus imaculado e incontaminado. E a segunda é que nós somos merecedores do juízo, da ira e da justiça de Deus. Porque quando nós somos afetados por essas duas verdades, de que Cristo é um Cordeiro imaculado, incontaminado,
e que somos pecadores e merecedores da justiça, da ira divina, nós olhamos para Cristo como o único caminho. Nós olhamos para Cristo como o caminho que nos conduz à vida. Quando olhamos para Cristo com esses olhos, com essa perspectiva, o nosso coração é impactado pela verdade do Evangelho. Isso é o que nós chamamos de metanoia, uma expansão de mente, uma compreensão de que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, é suficientemente capaz de nos redimir, de exercer toda a justiça divina em nosso favor, nos justificando de todos os nossos pecados. E o pedido desse segundo malfeitor é de fato aquilo que Jesus Cristo veio fazer enquanto esteve aqui. É o que Jesus realizou enquanto estamos aqui falando da revelação da cruz. O que Jesus fez na cruz? O que Jesus fez na cruz é exatamente o que esse ladrão pediu. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que esse malfeitor pediu? Para que ele estivesse no reino, para que ele estivesse no lugar onde Jesus estaria, porque ele mesmo diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que esse malfeitor está pedindo? Jesus, eu quero estar no lugar onde você está. Eu quero estar na tua presença, eu quero estar com você. Salvação, cara, não são os benefícios que você pode receber. Salvação não é ser livre da condenação do inferno. Salvação é habitar na presença de Deus. Salvação é estar onde Deus está. É compartilhar do mesmo ambiente de graça, de justiça e de amor do Filho de Deus. Então ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aqui eu quero trazer uma outra verdade, uma outra revelação da cruz. Porque quando Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, a gente percebe nessa fala de Jesus que o efeito do perdão e da graça é imediato. O efeito do perdão e da graça de Cristo é imediato. Ele não diz assim: olha, tudo bem, desce da cruz, vai agora viver uma vida digna, vai agora pagar os seus pecados, entre aspas, vai agora viver de uma maneira agradável. Desça da cruz. Jesus tinha poder para remover aquele ladrão da cruz e dizer para ele: agora você vai equilibrar as contas. Se você teve uma vida completamente terrível até agora, daqui para frente, com o impacto que você teve, você vai ter uma vida agora totalmente diferente. E quando chegar lá no final, eu vou lembrar assim: ah, esse aqui é aquele menino da cruz. Vamos ver se ele viveu uma vida digna daquele momento em diante. Vamos ver se ele conseguiu viver de maneira agradável. Vamos ver se ele conseguiu atingir o padrão necessário de santidade. Não foi essa a resposta de Jesus. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí a gente fica de cara com a justiça e a graça abundante de Deus. Porque a gente fala assim: ele era um criminoso. Ele cometeu talvez os piores pecados e crimes que alguém poderia cometer. E Jesus, ao invés de dizer uma palavra de exortação, uma palavra de confronto, Jesus olha
E eu fico imaginando Jesus com amor, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa fala de Paulo ecoa: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É a morte? Não. Aquele malfeitor sabia que ele morreria. Mas ele sabia também que a morte não poderia separar ele de Cristo Jesus. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que nem a morte poderia arrebatá-lo das mãos de Cristo. A gente está com medo. A gente está com medo dessa pandemia terrível. A gente está com medo de sermos contaminados pelo vírus. A gente está com medo das pessoas que a gente ama serem contaminadas pelo vírus. Principalmente as pessoas que são um grupo de risco. Mas saiba de uma coisa: a morte não pode nos arrebatar das mãos de Cristo Jesus. Existe uma esperança para aqueles que estão em Cristo, inabalável, de que ao fechar os nossos olhos, e todos nós provaremos a morte, um dia provaremos. Minha oração é para que esse dia esteja bem longe, para todos nós. Mas quando fecharmos os nossos olhos, abriremos na presença de Cristo. Uma esperança inabalável. Então confie que o efeito do perdão e da graça de Deus é imediato na sua vida. Alan, mas e o meu passado? E as coisas terríveis que eu fiz? E tudo aquilo que eu pratiquei? Jesus diz: hoje mesmo tudo se fez novo. Hoje mesmo você estará comigo. Hoje mesmo você está comigo. E uma quarta verdade da cruz, olhando para esse relato, é que a cruz nivela todos nós. A gente poderia olhar para aquele malfeitor na cruz e falar assim: que homem terrível, quantos pecados cometidos, como esse homem foi cruel. E para nossa régua, para nossa escala, para o nosso padrão, olhar para o lado e ver alguém que teoricamente comete mais pecados que você pode imaginar assim: aquele ali é mais pecador, aquele é menos pecador, eu sou mais pecador ou eu sou menos pecador. O problema é que a nossa régua não faz diferença alguma. Porque nós nunca vamos atingir o padrão que Deus exige. Então não trata-se de nós. Trata-se de estar em Cristo Jesus. O que vale mesmo para a salvação não é a capacidade de ser ou não melhor que o outro. É sim a de estar em Cristo Jesus. É aquela de dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A cruz nivela todos nós. Não existe ninguém mais santo. Não existe ninguém menos santo. Não existe ninguém mais pecador. Não existe ninguém menos pecador. Todos nós estamos nivelados na cruz de Cristo. Porque estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. A cruz nivela todos nós. Sabe onde você está? Você está na cruz de Cristo. E quem está na cruz de Cristo está perto de Deus. Porque o próprio Lucas aqui no relato do Evangelho, no texto que nós lemos, diz no verso 45: e escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Não existe mais separação entre o homem e Deus. Cristo, através do seu corpo, rompeu toda barreira,
todo o abismo, toda a distância que havia entre nós e Deus foi rasgado na cruz de Cristo. E essa é a vitória do Cordeiro sobre a morte, sobre o pecado. Para bradar da cruz, está consumado. Tetelestai, você está livre, meu irmão. Você está em Cristo Jesus. Você está na cruz. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Então confie nessa promessa. Entrega o teu coração sem reservas. Creia que Cristo é suficiente para te salvar. Ele é o Cordeiro que sem pecado atravessou a morte e saiu do outro lado em vida. Que Deus possa te abençoar. Que essa revelação da cruz possa aquecer o teu coração de paixão e de amor pelo Filho de Deus e pelo Evangelho. Que a gente possa desenvolver uma relação de amor com Ele. Se cuida, se preserve aí, mantenha-se distante, mantenha-se próximo, conectados, como estamos fazendo aqui hoje, mas fisicamente ainda não podemos estar próximos. Então, que o Senhor possa abençoar a tua vida, o Senhor possa derramar graça no teu coração. Algumas pessoas estão dizendo, olha, o decreto mudou, a gente pode se reunir na igreja. E a nossa resposta tem sido, ainda não é o momento. Em breve chegará, tenho certeza que Deus vai abrir caminho para que a gente possa estar novamente aglomerados. Mas até lá se cuida. Máscara, álcool em gel, distanciamento. Enquanto a vacina não te alcança, não me alcança, essa é a melhor maneira que a gente tem de se preservar. Então se cuida. O negócio não é brincadeira. Mantenha-se aí firme e forte no Senhor. Tenho certeza que nós ainda cantaremos as maravilhas que o Senhor tem feito. Deus abençoe sua vida, uma semana abençoada. Um forte abraço.